A maioria dos homens nunca entendeu o que realmente faz uma mulher se sentir dominada por um homem. E é por isso que vivem inseguros, perdidos, frágeis diante delas. Mas existe um padrão psicológico usado por estrategistas, sedutores e líderes que pode te deixar perigosamente confiante com qualquer mulher. E neste vídeo você vai aprender exatamente como aplicá-lo. A maioria dos homens acredita que confiança é falar alto, andar com o peito estufado e manter uma postura de quem não liga para nada. Mas a confiança que realmente atrai mulheres e intimida rivais é muito mais sutil, muito mais perigosa. Ela não grita, não se exibe, ela impõe respeito sem esforço. E esse tipo de confiança nasce de um lugar que a maioria nunca ousou explorar: o domínio total das próprias emoções. Não o controle superficial, mas o autocontrole profundo. O tipo de firmeza interna que não se dobra ao caos exterior. Isso é raro, e por isso é tão poderoso. A verdadeira confiança não depende da validação dela. Ela vem de saber que, mesmo se ela for embora, você continua inteiro. Que seu valor não se altera com a presença ou ausência de uma mulher. E isso, aos olhos femininos, é extremamente atraente. Por quê? Porque mostra que você é emocionalmente estável, inabalável. E isso ativa no instinto feminino um gatilho primitivo de proteção e poder. A mulher se sente segura, não com quem fala bonito, mas com quem transmite domínio. E esse domínio começa por dentro. Jordan Peterson, ao tratar da construção da masculinidade, fala que o homem forte não é aquele que elimina suas emoções, mas aquele que sabe colocá-las em ordem antes de agir. E é isso que separa os homens comuns dos estrategistas. Enquanto o homem reativo vive em função das emoções alheias, o homem perigosa e confiantemente dominante age com base na própria lógica e nunca se desespera por atenção. Isso mexe com o psicológico feminino porque ela sente que está diante de alguém que não será manipulado nem conquistado com facilidade. Maquiavel, em O Príncipe, já advertia: o governante precisa ser temido mais do que amado, se não puder ser ambos. Trazendo isso para o campo da atração, o homem que controla suas emoções não apenas é respeitado, ele é temido emocionalmente, porque ele não se entrega fácil, não se curva por carinho. E o medo de perder alguém assim que parece inabalável é o que acende o desejo. Você quer se tornar esse homem? Então a primeira chave é parar de se moldar para agradar. É abandonar a necessidade de ser aceito. A mulher sente quando um homem está tentando ser escolhido, e isso mata o desejo. O homem que tem presença realmente forte não tenta ser validado. Ele valida, ele observa, ele escolhe. E essa inversão de papéis é o que faz com que ela comece a te ver como uma figura de poder e não como mais um competidor na corrida por atenção. Quando você não reage a provocações, quando mantém o olhar firme mesmo diante de rejeição, quando sabe dizer não sem medo de perder, você está mostrando que seu centro emocional é sólido. Isso assusta, mas também atrai, porque para ela, esse tipo de homem é raro, e o que é raro é desejado. O que não precisa é o que mais se quer. E é exatamente por isso que essa confiança é perigosa, porque ela não se constrói com frases prontas. Ela nasce da sua estrutura interna, da sua frieza diante do caos e da sua capacidade de manter o controle mesmo quando tudo em volta quer te tirar do eixo. Quando você domina isso, não precisa correr atrás de mulher nenhuma. Elas correm atrás de você. Agora, entender isso é só o primeiro passo. Porque para aplicar você precisa conhecer o território inimigo. E o inimigo não está do lado de fora, ele está dentro da mente feminina. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Como o comportamento emocional das mulheres pode ser lido, previsto e dominado. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres. Então, atenção! O livro digital, A Psicologia da Sedução, vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos.
clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Entender a mente feminina é como decifrar um código que muda conforme você se aproxima da resposta. Mas existe um padrão, uma lógica emocional que poucos homens enxergam, mas que rege silenciosamente cada decisão, cada resposta e cada atração que ela sente. E o erro que a maioria comete é tentar conquistá-la com lógica, quando o que comanda o desejo dela é puramente emocional. Não importa o quanto você seja inteligente, racional ou bem-intencionado. Se você não ativar o centro emocional dela, você será ignorado como se nem existisse. O cérebro feminino é neurologicamente mais conectado entre os hemisférios emocionais e racionais. Isso significa que, para ela, o que sente tem prioridade sobre o que pensa. Ela pode dizer que busca um homem maduro, estável e equilibrado, mas se aparecer um que a faça sentir intensidade, dúvida, drama e desejo, o lado racional dela será derrubado sem resistência. E é aí que muitos homens se perdem. Acham que ser o cara certo é suficiente, mas no fundo, ela não está buscando paz. Ela está buscando emoção com controle. E quem oferece isso, comanda. Mulheres criam e recriam narrativas emocionais o tempo todo. Elas testam, provocam, criam pequenos conflitos não por maldade, mas por necessidade biológica de testar o valor emocional do homem ao lado. O drama para o homem despreparado parece confusão. Para o estrategista, é uma oportunidade de provar estabilidade. Porque quando ela joga indiretas, faz ciúmes ou te ignora, ela está observando a sua reação. Se você perde o controle, se rebaixa ou se justifica, você já perdeu. Mas se mantém o olhar firme, responde com frieza ou simplesmente não reage, ela se vê diante de um homem que não pode ser manipulado, e isso é irresistível. Maquiavel já dizia que o povo deve ser mantido entretido com ordens e recompensas em ciclos, para não questionar o domínio do príncipe. Com a mulher, é o mesmo. Ela precisa de estímulo emocional, de tensão, leve desconforto e recompensa estratégica. Quando tudo está sempre estável, previsível e bonitinho, o desejo morre. E quem não entende isso vira o cara que tem tudo para dar certo, mas ela perdeu o interesse. Porque o interesse feminino não se sustenta na lógica, ele sobrevive no movimento emocional. Você quer dominar a mente feminina? Aprenda a oferecer o que ela não sabe pedir. Ela diz que quer estabilidade, mas reage ao mistério. Diz que quer atenção, mas corre atrás de quem se faz raro. O homem que entende isso, que consegue manipular o ambiente emocional ao redor dela, se torna um vício, porque ele representa exatamente o que ela teme perder, mas não consegue controlar. E quando ela sente que não tem controle, ela se prende mais. E agora que você começou a enxergar como ela opera, está pronto para ir além. Não apenas entender, mas usar esses padrões a seu favor. Porque no próximo passo, vamos explorar como ativar gatilhos mentais que aprendem emocionalmente a você, sem que ela perceba. Saber como ela pensa é uma vantagem, mas saber como ela reage emocionalmente é poder absoluto. Porque é nesse ponto que você deixa de competir por atenção e começa a manipular o desejo feminino de forma invisível. O segredo não está em palavras doces ou gestos grandiosos. Está em acionar gatilhos específicos no cérebro dela que a fazem desejar você mesmo quando tenta resistir. A atração verdadeira não nasce da lógica, nasce do conflito emocional bem dosado. É o desequilíbrio emocional controlado que cria o vício. O cérebro humano é programado para buscar padrões e evitar a dor. Mas existe um fenômeno psicológico conhecido como recompensa intermitente, descoberto em experimentos por B.F. Skinner. Funciona assim. Quando a recompensa, no caso sua atenção, carinho ou validação, é dada de forma imprevisível, o cérebro dela entra em estado de ansiedade emocional. E essa ansiedade cria apego. Ao contrário do que se pensa, dar atenção o tempo todo não faz com que ela se sinta mais próxima. O que cria conexão emocional profunda é a mistura entre momentos intensos e o vazio calculado. Isso força o cérebro dela a buscar mais,
a investir mais e a se prender mais. John Bowlby, ao formular a teoria do apego, mostrou que vínculos afetivos se fortalecem quanto maior for o investimento emocional envolvido. Se ela sente que precisa conquistar sua atenção, se ela percebe que não tem você garantido, ela passa a te valorizar mais do que qualquer outro, porque o esforço que ela coloca no jogo reconfigura o valor que você tem dentro da mente dela. E quanto mais emocionalmente ela se entrega, mais difícil é para ela se afastar, mesmo que racionalmente saiba que deveria. É aqui que a manipulação emocional se torna arte. Você não a obriga a sentir. Você a conduz até o sentimento sem que ela perceba. Alternar momentos de atenção sincera com distanciamento estratégico. Demonstrar interesse, mas nunca total dependência. Criar um microdrama e depois recompensar com afeto. Isso transforma a relação em um ciclo emocional instável, e esse ciclo é exatamente o que torna a experiência viciante. Maquiavel, mestre da manipulação política, sempre afirmou que o poder real é aquele que se exerce sem parecer que está sendo imposto. Quando a mulher sente que a escolha é dela, mas na verdade você está guiando cada passo emocional, você está no controle, não pelo grito, pelo cálculo. E esse tipo de domínio silencioso e psicológico é o que diferencia o sedutor comum do estrategista real. Agora que você sabe como provocar essa dependência emocional, está na hora de aprender a se comportar como um homem que ela jamais vai conseguir manipular. Porque o próximo passo é assumir a postura do dominante silencioso, aquele que não pede espaço, mas ocupa o centro sem esforço. Chega um ponto em que as palavras já não convencem, em que não importa o quanto você tente explicar seu valor, ou ela sente, ou você é apenas mais um. E é aqui que a postura entra como arma letal, porque a forma como você reage ao ambiente, aos testes, ao drama e ao silêncio, comunica muito mais do que qualquer frase. O verdadeiro homem perigoso, o que realmente mexe com o psicológico feminino, é aquele que transmite poder sem precisar provar nada. Ele é frio, seletivo e magnético, tudo ao mesmo tempo. E essa tríade faz com que a mulher se sinta atraída de forma visceral, mesmo quando ela não entende o motivo. A frieza masculina não é a ausência de sentimentos, é o controle absoluto sobre eles. Enquanto a maioria reage, se explica, se emociona e se joga, o estrategista observa. Ele não se abala por provocações, não se altera por ausência e não tenta consertar tudo. Essa postura cria uma tensão silenciosa que enlouquece a mente feminina, porque ela está acostumada a ter o controle emocional dos homens ao redor. Mas quando encontra alguém que não cai, que não muda de tom, que permanece calmo e firme, ela começa a duvidar do próprio poder. E é exatamente nesse ponto que o desejo aumenta. A seletividade, por sua vez, é a mensagem invisível de que você não está desesperado. O homem seletivo é perigoso porque deixa claro que não aceita qualquer coisa. Ele observa antes de agir, avalia antes de se envolver e impõe padrões, ao invés de tentar se encaixar nos dela. Isso inverte completamente a dinâmica da sedução. Porque quando ela percebe que precisa se esforçar para conquistar você, que sua atenção não é gratuita, ela ativa o instinto de competição interna. E, nesse jogo, quanto mais ela se esforça, mais presa emocionalmente ela se torna. A presença magnética não vem de falar muito ou chamar atenção. Ela vem do silêncio calculado, do olhar firme, da energia controlada. É aquela sensação que você transmite quando entra em um lugar e todos sentem, sem saber por quê, que você está ali. Essa energia não se cria com palavras. Ela é construída com atitudes consistentes, com uma imagem sólida, com uma identidade masculina definida. E tudo isso só é possível quando você não está tentando agradar ninguém, mas sim vivendo sob os seus próprios códigos. Jordan Peterson afirma que o homem deve se tornar perigoso, mas controlado. Isso significa ser capaz de reagir com intensidade, mas escolher a calma. Ser capaz de dominar, mas optar pela elegância. E Maquiavel complementa: o poder que não é exibido o tempo todo
É o mais temido, porque ninguém sabe onde ele termina. E esse é exatamente o efeito que sua postura precisa causar. Um respeito silencioso, uma atração contida, um medo leve de perder você, mesmo quando ela ainda nem te tem por completo. E agora que você domina essa presença estratégica, está pronto para o passo final. Como transformar essa imagem em um arquétipo emocional que permanece na mente dela, mesmo quando você não está mais por perto. Porque o verdadeiro controle é invisível. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: confiança. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. No final das contas, o homem que conquista de verdade não é o mais bonito, nem o mais falante, nem o mais disponível. É o que consegue transmitir a sensação de que, se ele sair da vida dela hoje, nada será como antes. Esse é o homem insubstituível. Aquele que não pede espaço, ele ocupa. Que não implora por atenção, ele impõe presença. E o mais interessante, ele não faz isso se doando, mas se protegendo. Porque o segredo da autoridade emocional está justamente em dar menos do que ela espera, mas tudo o que ela precisa. A mulher só se apega a um homem que ela sente que ainda não possui completamente. Quando você se entrega rápido demais, se abre sem filtro, se torna previsível, você se transforma em mais um rosto entre tantos. Mas quando você se mostra seletivo, difícil de decifrar e impossível de controlar, ela começa a te ver como um desafio emocional. E desafio, para o cérebro feminino, é o que ativa o jogo do apego. O arquétipo do homem que marca não é o que fala demais, é o que deixa perguntas, que some no momento certo, que dá presença em pequenas doses, como uma droga controlada. E isso, psicologicamente, cria vício. Robert Greene, em suas obras sobre poder e sedução, deixa claro: o mistério, a escassez e o autocontrole são armas invisíveis, mas imbatíveis. O homem que controla o quanto se doa, o quanto aparece, o quanto revela, está sempre no comando. Porque nesse jogo ganha quem dá menos e cobra mais, não emocionalmente, mas simbolicamente. Sua atenção precisa ter valor, sua presença precisa parecer uma conquista, sua ausência precisa deixar silêncio e não alívio. A mulher só respeita e se apaixona por aquilo que desafia sua lógica. Por isso, os homens que mais prendem emocionalmente não são os que mais amam, mas os que sabem amar em silêncio, sem se ajoelhar. Eles criam um tipo de presença que permanece mesmo quando somem, porque o impacto que causam é emocionalmente estruturado e não dependente de palavras ou promessas. Maquiavel nos ensina que o poder deve ser exercido com inteligência, mas sempre de forma que pareça natural. É exatamente assim que o homem insubstituível atua. Ele não exige nada, mas recebe tudo, porque faz ela sentir que ao seu lado está diante de algo raro, e o que é raro é temido, desejado e, acima de tudo, valorizado. Ele nunca implora por atenção, ele obriga respeito, nunca promete o mundo, mas faz com que ela queira permanecer no dele. Se esse vídeo te fez pensar diferente, deixa o like agora. Isso ajuda a espalhar essa missão para outros homens que precisam sair da mediocridade. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo qual parte mais te impactou e escreve: confiança. E se quiser fortalecer ainda mais esse projeto, torne-se membro do canal. Seu nome aparece nas telas finais como parte da elite além da média. Aqui, a gente não forma homens comuns, a gente forja estrategistas. E você agora faz parte disso. E é só o começo, meus irmãos.